A partir de agora vamos fazer algumas distinções mais técnicas, ancoradas em obras de especialistas que realmente têm um contato maior com o âmbito judiciário também, né? E inferir daí conceitos mais precisos a respeito, né, das interações do indivíduo psicopata com a sociedade, mas principalmente fazer algumas inferências ao direito penal, o direito administrativo, o trabalhista, né, tentar verificar como os conceitos médicos se amoldam aos conceitos jurídicos pertinentes. Para dar esse início de tudo, uma abordagem mais técnica, vamos começar com este livro aqui, que é da Hilda Morana. Tá? Ela é uma perita forense, né, que atua há bastante tempo no sistema penitenciário paulista. E embora o título seja sobre psicopatia, a diferença entre psicopatia e traços disfuncionais da personalidade, é um trabalho de mestrado que ela efetuou. Serve como um manual técnico mais geral, né? A especificidade desse livro vai de encontro a tentar certificar, primeiro traduzir, depois certificar o texto do PSLR original em inglês, do Robert Hare, né? E trazer esse teste para o âmbito brasileiro penitenciário, né? Ela deixa bem claro que o ponto de corte utilizado pelo Robert Hare no seu teste para averiguação do transtorno antissocial é 30. E ela no sistema penitenciário, né, utilizando um critério diagnóstico mais rígido para definir psicopatas e não psicopatas dentro do sistema carcerário, porque o objetivo prático do estudo era provar realmente a utilidade, né, desse critério distintivo dentro dos presídios brasileiros, e assim, através de um projeto de lei que depois acabou sendo arquivado no Congresso, né, não obstante os esforços dela e de outros profissionais da área, pudesse realmente reduzir a reincidência, né, penal desses indivíduos, que passa de 50%. Né? Isso já há muitos estudos estatísticos no mundo inteiro comprovando a alta incidência do indivíduo diagnosticado com psicopatia, né? Em prejuízo da população, obviamente, e principalmente em crimes violentos. Aí a estatística é maior ainda, né? Então é um problema de política criminal, né, que deveria ser resolvido da forma mais adequada e científica possível, né? Ela demonstra preferência pela adoção de dois termos: transtorno global da psicopatia e transtorno parcial. O transtorno global seria o psicopata, propriamente dito, né? Geralmente avaliado também por eixos de comportamento e necessariamente avaliado pelo eixo psicológico, né, da disfunção psicológica. O parcial seria, a rigor, o transtornado antissocial, mas com uma capacidade de sociabilidade mínima que o permitisse transitar na sociedade, né? E geralmente que não comete violência física propriamente dita, ou de forma padronizada, né? Então, essa distinção do psicopata propriamente dito dentro da população carcerária seria feito pelo corte 26 no PCLR.
para que juristas precisam saber disso, né? Os juristas vão se deparar com os manuais de psiquiatria, né? Definindo de forma um tanto genérica ainda alguns transtornos. E no caso da psicopatia, embora haja a distinção do narcisista para o psicopata no DSM-5, né? E na CID, o aprofundamento desse conhecimento mais técnico vai permitir a juízes, promotores de justiça, procuradores da República e advogados estabelecer uma melhor compreensão dos indivíduos objeto de estudo, né? E da necessidade de uma imputação ou até, no caso de advogados de defesa, da distinção técnica mais precisa de indivíduos que seriam imputáveis ou semi-imputáveis, né? A professora Hilda, até compreendendo a dificuldade financeira, orçamentária e o déficit que já se apresenta de vagas no sistema penitenciário brasileiro, defende que, a partir do diagnóstico do psicopata, deveriam ser conduzidos ao sistema ambulatório, né? E aí ela faz uma sugestão de cópia formalmente daquilo que já havia no sistema penitenciário brasileiro e foi abolido, que era uma comissão formada de profissionais médicos, psicólogos, né, especializados nessa área. Mas também o sistema americano, né, que também conta com um advogado para fazer o trânsito, né, a transferência do preso, né, ou até a condução dele no sistema carcerário, com todos os protocolos, né, de recebimento, entrada, acompanhamento, né. Ela cita as referências a sistemas penitenciários onde acontece essa triagem, Estados Unidos, Austrália, diversos países, né, como os presídios só integrados por psicopatas são calmos, não há problemas de administração penitenciária, porque eles se autocombinam, né, nas suas competências, disposições. Eles têm os psicopatas em funcionamento coletivo são extremamente coordenados. Eles logo se ajeitam, vamos dizer assim, e compreendem, isso eu já escrevi em um artigo, perfeitamente a questão utilitária do bom comportamento prisional, né? Embora não elaborem a culpa, não tenham a noção do outro, né, na sua própria avaliação de conduta, compreendem a utilidade do bom comportamento, do seguimento das regras dentro do sistema carcerário. Na ausência de indivíduos normais, e principalmente portadores de transtornos acoplativos ao psicopata, dependentes emocionais, esquizoides, esquizotípicos, enfim, mentalidades mais fragilizadas dentro do contexto, eles não têm os soldados que fariam o trabalho de articulação criminosa dentro do presídio, né? Perde, além do aspecto da reincidência, me parece que, e aí uma carência, pelo menos na literatura nacional eu não encontrei nada, de uma abordagem, uma investigação sobre a redução da criminalidade externa organizada por psicopatas dentro do sistema carcerário, quando o sistema carcerário os segmenta, né? Sem coparticipação de normais, sem normais que possam fazer, às vezes, dos executores da mente intelectual, né, organizativa dos psicopatas. Mas eu vou passar alguns traços gerais do que a perita comenta, né, e de suas conclusões. No início, ela cita que o conceito de transtorno antissocial, que hoje é utilizado como o gênero, né,
que engloba o subgênero psicopatia, não para todos os especialistas, mas principalmente no âmbito forense, surgiu em 93, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Antigamente, antes disso, né, era chamado de transtorno específico da personalidade. Esse termo antissocial, naturalmente, vem agregado à questão do comportamento inadequado, né? Então, ela comenta vários estudos, né, que demonstram a redução da reincidência pela segmentação dos indivíduos carcerados, né? É uma frase interessante aqui de Gordon Allport que ela cita. Todo homem é, sob certos aspectos, como todos os outros homens, normas universais. Como alguns outros homens, normas de grupo, como nenhum outro homem, normas idiosincráticas. Aqui ela está abordando o conceito de personalidade, né? A personalidade, cada indivíduo vai ter alguns caracteres singulares que o distinguem de todos os outros 7 bilhões de habitantes no planeta. Também vai ter caracteres comuns a determinados grupos coletivos, né? Aí você tem, por exemplo, a cultura brasileira, né? O brasileiro se caracteriza, se pode separar determinadas características do povo brasileiro, né? É muito afável com estrangeiros, por exemplo, é muito simpático. É uma população reconhecida internacionalmente por essa boa característica, vamos colocar assim, né? É afável, não tem muito espírito bélico, né, de conflito com outras sociedades. É evidente que isso pode ter uma origem mais histórica do que de uma história bem consolidada de suas fronteiras, né? O Brasil nunca precisou, né? Fora a Guerra do Paraguai, não teve alguns conflitos internos ali na época da consolidação, né, do Império, e republicano não teve grandes conflitos, né, internacionais, mas também é conhecido como um povo muito tolerante à corrupção, né, com déficits educacionais importantes, né, uma dificuldade muito grande de controle da criminalidade, né, da prevenção geral no conceito do direito penal, né, de realmente conseguir fazer a captura dos criminosos e a partir do momento que inseridos, ter uma legislação eficaz, né, para a manutenção daqueles mais perigosos dentro do sistema carcerário. Aí tem a confluência ideológica, né, de muitos movimentos ideológicos garantistas também, né? Isso é bastante comentado publicamente, né? Ela comenta dos transtornos comórbidos, né, associados. A professora faz durante o livro todo pesquisas, ela cita pesquisas a respeito da busca do fator biológico determinístico da psicopatia, né? Mas nenhum estudo conseguiu ter um nível de conclusão importante a respeito, né? Déficits neuronais, déficits glicêmicos no cérebro, em determinadas passagens, a genética, né, que só se conseguiu chegar até a comprovação de que ela pode significar predisposição, mas ela não, como a genética também o nível comportamental ele depende das circunstâncias, né? E o psicopata principalmente é um ser muito oportunista, né? Tanto que ele não se limita a um crime, né? Ele é muito versátil na atividade criminosa, diferente do criminoso comum, que costuma se especializar, né? O que até é visto como um aspecto mais inteligente na atuação criminosa do não psicopata, né, em relação ao psicopata. Mas são questões periféricas, né? Então, de maneira geral, aqueles eixos, né, um histórico de vida improdutivo, né? Os psicopatas têm essa característica
no seu desenvolvimento educacional apresentarem déficits importantes, né? Baixa produtividade, uma culpa constante pelos seus fracassos, né? A terceiros, a imputação de culpa a terceiros ou as circunstâncias, né? Culpam os pais às vezes perante terceiros. Acabam desenvolvendo uma capacidade argumentativa, racional a respeito, né? Você já comentou que costuma ser bastante convincente, pelo menos na fase inicial, né? De relação com essas pessoas, né? Transtornadas. Distingue-se fundamentalmente dos transtornos neuróticos porque o neurótico ele tem aversão ao risco, né? O psicopata não tem. Ambos possuem a rigidez, né? São egocêntricos, né? Difíceis de convencer. A violência social e a criminalidade, né? No histórico. Significativo nível de reincidência, desde aí a fase adolescente, né? Infantil também, já torturam animais, né? Tem essa crueldade como um elemento importante. Socialmente, os psicopatas, a quem olha de forma mais afastada ou até no âmbito profissional ali, vizinhos, né, fora da família, esses sujeitos apresentam um comportamento normal, adequado e até mesmo, em algumas ocasiões, excessivamente agradáveis ao convívio social, como forma de manipulação, né? Eles são seletivos com as suas vítimas, extremamente seletivos. E é isso que permite a eles fluir, né? Pelo sistema repressivo, seja o penal ou mais brando, regulamentar, né? De empresas, de associações, de trânsito, né? Eles costumam abusar da velocidade no trânsito, né? Principalmente os homens psicopatas. E às vezes até fraudam placas para evitar, né, a fiscalização. Ela cita uma questão importante que aí é uma observação clínica, né, sutil de uma profissional que realmente está lá dentro, que embora o transtorno ele afete a volição e a afetividade, vai ter um determinado momento que ele vai provocar certos episódios de retardo, né? E quem já teve contato com um psicopata, uma das dissociações, né? Aí uma dissociação inconsciente do psicopata que gera certa perplexidade e confusão por quem está estudando isso, é que existem episódios que demonstram retardo mental, né? Daí você pergunta, mas meu Deus, isso é incoerente, é muito incoerente, é uma coisa idiota, assim, né? Então, até que ponto a psicopatia não poderia ser diagnosticada como uma idiotia mental, mas é que são glimpses, assim, são situações muito específicas, assim, que parece que dá uma falha no raciocínio e o psicopata demonstra que um pouco, talvez, do que não lhe permitiria ser diagnosticado como psicótico acaba aflorando, né? Uma incoerência realmente, porque na maioria do seu comportamento há uma coerência, embora talvez em algumas áreas mais técnicas não seja adequada, né? Existe essa idiotia, pelo menos nas palavras, né? Ou num raciocínio assim que ele pretenda adentrar e exija uma complexidade maior, né? De pensamento, de conclusões, de hipóteses e antíteses que a própria pessoa vai fazendo, né, para filtrar aquilo que é coerente e o que não é, né? A psicopatologia dos psicopatas é de natureza afetivo-cognitiva, que acaba por afetar também a cognição. É isso, né? Embora
ela deixa bem claro durante todo o livro que o posicionamento dela é que essa afetação da cognição realmente ela não é permanente, ela é circunstancial, por alguma razão desconhecida. 70 milhões de psicopatas no mundo. E no Brasil, 207.517, mais ou menos. Dentro de uma população de 207 milhões, né? É a mesma incidência do vitiligo, 1 a 3%. Ela coloca aqui que a questão do transtorno acoplativo, né? Existe um certo vício das pessoas que ficam em volta do psicopata e não são atingidas, não lhe é dirigida o comportamento, os impulsos negativos, né? As pessoas ficam viciadas realmente. Eu acho que, e aí o Hugo Maritain observa essa questão, que o psicopata ele não fala muito, ele costuma ser mais reservado. Mas ele ouve, ele se demonstra, pelo menos para quem está com eles, como um bom ouvinte. E as pessoas hoje, na dinâmica da vida de hoje, têm muita dificuldade de falar de certas questões, né? E o psicopata, às vezes, também ele confessa determinadas coisas que uma pessoa normal não confessaria. Então, isso gera um vínculo de fidelidade, né? O analista percebe isso também, né? Advogado que tem, às vezes, o contato, né? Crueldade, aspecto sedutor, né? Vamos fazer aqui um repeteco do que já foi dito, né? Mas essa parte inicial realmente é uma dedicatória aos principais traços, né? Não consegue ter uma vida social normal, pula de galho em galho nos trabalhos, né? Como empregado, o psicopata não consegue ter um sucesso porque está na agenda da psicopatia buscar o poder, né? Vai ser o funcionário ressentido, o sindicalista, né? Que daí vai procurar a vida fácil, né? De não ter que ficar só no blá 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 político, né? Aí até por um idealismo, pelo menos dentro de um escopo idealista, né? Excepcionalíssimo de um psicopata, né? Um psicopata sindicalista, né? Que está defendendo direitos de outros, né? Mesmo que esse não seja o seu propósito direto, seja realmente ter as benesses de uma estabilidade sindical, podendo ser ausentado do trabalho para reuniões, assembleias, enfim, atuação sindical, né? Ela comenta aqui, eu até achei bastante alto, casos que ela se deparou de prováveis mulheres psicopatas, né, que praticam alienação parental contra o marido e usam daí a criança como moeda de troca, né? E como o fato de você ter um ascendente psicopata gera prejuízos muito profundos, né? Nos filhos, né? Que vão precisar realmente uma hora buscar auxílio psicológico, psiquiátrico. O córtex pré-frontal sofre intensa maturação e poda sináptica. Essa aqui é uma questão importante assim, que ela cita, né? A poda sináptica é um fenômeno biológico, né, que acontece com a maturação do cérebro, né? As experiências emocionais e estímulos ambientais nesse período da infância seriam capazes de influenciar a neuroarquitetura cortical,
com resultado final no volume de substância cinzenta medido na ressonância magnética. Com o tempo foram sendo afastadas essas teorias de formação sociológica ou um déficit infantil, né, que teria provocado a psicopatia na idade adulta. Até a conclusão realmente que é um fator congênito, eles nascem assim, é um modo de ser, né? Até a Marita usa esse adjetivo. Que pensando no ambiente corporativo, né, é possível conviver com o psicopata e não ser atingido. A maioria das pessoas que trabalham com psicopatas não sabem disso, porque eles são muito específicos na escolha de seus alvos e peritos em fazer colegas se sentirem bem. Esse convívio, não vou colocar amigável, porque não é uma relação sequer de coleguismo de trabalho, mas funcional, vamos deixar assim. Ela é possível, né? Mas vai depender de determinados fatores, principalmente que o indivíduo não se coloque como inimigo, mas como um auxiliar realmente prestes a cumprir aquilo que o psicopata designa, né? Se for um chefe, se for um colega também não, evitando críticas, evitando valorações ditadas pelas emoções. Tem um parágrafo aqui que ela coloca: em nenhum momento os psicopatas pensam no país, de onde está vindo o dinheiro que conseguiram numa tacada. São nefastos à sociedade de modo geral. E não porque sejam imorais, são piores, porque são totalmente imorais. Aqui ela está citando uma frase de uma jornalista que morou em Brasília por muito tempo, né? Mas me faz pensar o seguinte: além daquela questão da vocação, questão vocacional, né, de redirecionamento dos psicopatas para funções onde não haja uma interação social importante, né, a profissão não dependa disso, questões éticas, né, por exemplo, pode ser um excelente sniper, excelente militar, determinadas funções solitárias, né, espionagem, talvez. Um sistema carcerário para os casos mais graves, a prisão perpétua realmente pode ser que responda à necessidade de emular ideais numa pessoa completamente carente deles. Por quê? Porque um prisioneiro, muitos, né, vão buscar a leitura realmente como um meio de passar o tempo, e a leitura vai estimular essa criação imaginativa, né, que o psicopata carece. Talvez realmente a palavra educação não seja de todo inadequada no contexto de presídios dedicados a psicopatas, né? Óbvio, se ele tiver misturado com os outros, as maquinações vão ser outras, né? A busca do risco vai ser outra, né? Então, talvez seja um caminho. Ela cita alguns livros, casos, né, interessantes, desmistificando aquela questão que os macacos têm a alteridade que o ser humano tem. Não tem. Embora os macacos sejam sociáveis, ele não tem a capacidade de alteridade. Isso foi provado cientificamente. Tá? Bebês têm mais capacidade de alteridade que o macaco. Bem mais. Por exemplo, apontando para os pais onde está alguma coisa perdida, né? São testes empíricos realmente. Então, a tese de contingência, se não genética, congênita, é importante. Ela vai falar do caráter, né? O ambiente social não influencia o desenvolvimento do caráter, mas impede a sua manifestação. Ou seja, uma pessoa de mau caráter que nasça na favela ou em ambiente privilegiado vai ter o caráter que sua constituição determinou. Não depende do ambiente onde ela nasceu,
Mas se ela for mau caráter e nascer em uma favela, ela vai ter maior facilidade de agir e fazer as suas crueldades do que em ambientes mais organizados. Ela vai ser punida se ela fizer algo errado. Aqui o caráter circunstancial, né, adaptativo dos psicopatas e não necessariamente especializado, né, da conduta criminosa. Ela cita um estudo importante que acho que merece ser citado para quem quiser se aprofundar. Gustavo Bonini Castellana, 2003, teste de mestrado da USP, conclui. Ele provou, né, o título é Comparação de traços psicopáticos entre jovens infratores e grupo controle com as mesmas condições socioeconômicas do grupo caso. Então, a conclusão, os resultados encontrados não estão associados às condições socioeconômicas onde esses jovens se desenvolveram. Então, a psicopatia não tem causa socioeconômica. Basta observar que muitos psicopatas nasceram em famílias bastante abastadas, né? Ela explica, né, que pelos manuais psiquiátricos, né, e as resoluções, o psicopata só pode ser diagnosticado maior de idade e tem que ter a precedência do transtorno de conduta, né, dos 17 aos 25 anos, onde vai justamente ocorrer a poda sináptica. Essa poda faz com que a circuitaria cerebral que vinha amadurecendo nesta faixa de idade ocorra para ficar apenas o cérebro suficiente para a vida adulta. Então, a poda sináptica é efetivamente a desconstituição da infância, da dependência emocional para a integração, né? O Jung ia chamar de individuação. Ele chamou esse processo de individuação, né? Que é a efetiva consagração da maturidade. No caso, ele se referia a emocional, mas aqui a biológica, prioritária, né? Então, às vezes, ocorrem protelações da poda sinéptica. Se o sujeito sofre maus tratos, frio, fome, necessidades várias, a poda não ocorre, porque o cérebro está preocupado em manter o indivíduo vivo. Depois, se ele comete um crime e vai para a FEBEM, por exemplo, vai receber comida, cobertor, uma certa segurança, e daí mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos ocorre a poda. Os psiquiatras forenses percebem, né? Então, muitos moradores menores de idade das favelas imitam o comportamento dos traficantes. Acham o traficante o máximo, é o cara que tem dinheiro, o cara que tem poder, e passam a adotar esse comportamento, né? Mimetizam esse comportamento de delinquência, chegando mesmo a matar pessoas antes dos 18 anos de idade. Mas se ocorrer a poda e o sujeito deixar de ser delinquente, então não era da constituição dele ser psicopata. É possível observar empiricamente isso aí, né? No histórico pregresso desses adolescentes. Então, é uma forma de diagnóstico, de um indicador diagnóstico, né? Se depois da poda ele continua com um comportamento delinquente, aí é inevitável diagnosticá-lo como psicopata, né? Ó, é muito comum mães dizendo assim: meu filho foi um terror até os 17 anos de idade, depois decidiu parar, resolveu estudar, trabalhar e se resolver na vida. Então é porque ocorreu a poda sináptica, né? Ele já tem um ego integrado, né? E não vai copiar comportamento delinquente, né? Não vai se impressionar com o dinheiro fácil dos traficantes, vamos dizer assim, né? Vai se encaminhar corretamente em empregos, uma parte, né, dessa população, não toda. E daí finalmente a conclusão da professora. O psicopata costuma oferecer para seus atos explicações superficiais e inconsistentes, né? As noções são mais indiferenciadas e ambíguas, consideradas do ponto de vista puramente cognitivo e intelectual, mas não há prejuízo significativo do entendimento das situações. Para poder aceitar e interiorizar as normas e obrigações sociais é preciso sensibilidade afetiva. Se essa estiver alterada, o sujeito é capaz de entender os fatos, mas não os assimila, não age de acordo com o aceito socialmente. Se a noção é extremamente vaga, subjetiva, fragmentária, será bastante difícil encontrar no Código Social uma definição clara para as dificuldades.
que seja compartilhada pelos demais. Dessa forma, ocorreria discordância com relação às normas, deveres e obrigações sociais. Um exemplo disso é que não conhecemos exatamente as leis, mesmo assim nos orientamos de forma socialmente aceitável. É a diferença entre compreender e entender no sentido mais amplo, o que envolve os sentimentos e empatia. Portanto, do ponto de vista médico-legal, os indivíduos categorizados como transtorno global de psicopatia não devem ser considerados como isentos de dolo ou intenção. Contudo, discute-se se poderiam ser considerados como plenamente imputáveis, uma vez que, apesar do dolo, têm a capacidade de determinar-se para ação criminosa comprometida, devido à insensibilidade estrutural da sua personalidade. Então haveria um déficit no maquinário voltado à sensibilidade afetiva, empática, né? E alteridade. O que justificaria a incidência do artigo 26, parágrafo único do Código Penal. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, daí aqui, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa capacidade de determinação do entendimento, nos outros sistemas penais de outros países, restringe-se ao impulso irresistível. Mas no nosso, a capacidade de determinação não se restringe apenas ao impulso irresistível, que seria o caso para sujeitos com descontrole dos impulsos, mas também ao prejuízo da capacidade do sujeito em não poder resistir ao seu modo habitual de ser, como é o caso dos sujeitos com personalidade antissocial, com características de perversidade.